Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje é festa de Cristo Rei e, como lhes disse no início da missa, marca uma fronteira de um tempo que se acaba, de um tempo que se inicia. E quando celebramos Cristo Rei, Rei do Universo, esse título nos remete a uma reflexão. Quem é que reina sobre nós? Quem é que dá as ordens na nossa vida? Quem é que dá o comando? Quem é que de fato tem supremacia em nós, nas nossas decisões, nossas atitudes, nos nossos gestos cotidianos, na direção que nós damos à nossa vida? Quem é que está acima? Qual é essa força que nos coloca em movimento, a força motriz da nossa existência? A gente pode responder que é meu marido, é minha mulher, são os meus filhos queridos, é meu pai e minha mãe, é aquele grande amigo ou grande amiga que nunca mais esqueci, e o que ele diz, o que ela diz, é ordem para mim e eu sigo os seus passos. Nós, do ponto de vista de relacionamento e de envolvimento afetivo, podemos até compreender quando alguém diz isso, mas é muito pouco, é insuficiente, porque quem se deixa guiar por um mortal como a sua própria pessoa, são cegos guiando outros cegos. Vamos todos para o mesmo buraco. Por mais iluminada que seja uma pessoa, por mais brilhante que seja uma mente, por mais exemplar que seja uma vida, por maior e mais verdadeiro que seja um testemunho, não equivale àquilo que de fato mereça a dignidade de conduzir os nossos dias. E é por isso que, uma vez por ano, pelo menos, a liturgia nos dá um puxavão de orelhas e nos chama a atenção para que a gente possa refletir quem é que de fato está no comando da minha vida. E se a resposta for muito pequena, apequenada, humana e mundana, e não passar disso, se não houver nada além daquilo que os nossos olhos descortinam à nossa frente, precisamos rever os nossos postulados, os critérios sobre os quais vivemos e as coisas que de fato nos empurram e nos impulsionam para essa mesma vida. É sempre tempo da gente fazer essa revisão, sempre tempo. Enquanto estamos na vida, alguém que tem 70, 80 anos não pense que está atrasado, que já não pode fazer as mudanças e alterações necessárias. Sempre pode fazer, porque Deus não conta a nossa vida pelos anos que passam, mas pela capacidade da gente viver bem cada momento. Uma decisão bem tomada agora pode valer por toda uma vida de equívocos, recorrentemente. E a gente está sempre com essa oportunidade na mão da gente. Essa é a vantagem de termos Deus como Deus é. Deus é presente, contínuo e permanente. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei e perguntou: a quem eu devo anunciar quando me perguntarem sobre quem me deu essas leis? E o que é que Deus diz a Moisés? Diga ao povo que eu sou aquele que sou. Eu não sou aquele que era, eu sou aquele que sou agora. Deus é esse presente que nos presentifica com a sua presença e nos possibilita viver mergulhados totalmente no presente.
E é no presente, independentemente do que foi nosso passado e do que pode ser o nosso futuro, que nós decidimos a nossa caminhada, decidimos a nossa vida. Qual é a decisão que estamos dispostos a tomar agora e aplicá-la à nossa existência? Cristo Rei nos ajuda nesse aspecto. E o Evangelho é cheio de detalhes. Primeiro, Pilatos pergunta a Jesus Cristo, naquele momento crucial da sua vida e da sua morte: Tu és Rei dos Judeus? E o que é que Cristo faz? Devolve a pergunta a Pilatos, provocando: É por ti que dizes isto, ou foram outros que te disseram de mim? Essa pergunta é fundamental para nós todos. Jesus se preocupa e nos interroga sobre a origem da nossa palavra, uma vez que ela ou é fruto da nossa convicção pessoal, da nossa reflexão, da nossa interioridade, da nossa consciência, ou ela simplesmente repete e reflete a convicção de outros, a consciência de outros, a escolha de outros. A questão é: o que nós dizemos? Dizemos por nós mesmos ou dizemos pelos outros? Falamos o que de fato é verdade para nós, ou simplesmente vamos dando asas e vazão a verdades ou mentiras, infelizmente, na maior parte das vezes, mentiras que nós ouvimos da parte de outras fontes? Essa pergunta é muito atual para nós, e disso depende a nossa realização ou a nossa frustração na vida. Ou seja, o desafio da vida é passar da repetição à convicção, é passar para o entendimento pessoal, para uma consciência mais profunda de tudo aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Diz uma verdade oriental, um axioma, que nós nascemos todos originais, mas infelizmente, com o passar do tempo, nos tornamos cópias. Perdemos a nossa originalidade. Então o desafio é resgatá-la o mais rapidamente possível. E quando eu falo de resgatar a originalidade, não significa voltar às nossas origens, lá onde nós nascemos, voltar àquela imagem bucólica na qual a maior parte de nós cresceu, na zona rural ou coisa que valha. Não. Voltar às nossas origens significa viver do nosso jeito, único e irrepetível, de forma singular, de forma exclusiva, diferente de todas as pessoas que nos circundam. Nenhum de nós nasceu para repetir ninguém. Nenhum de nós nasceu para aspirar à normalidade. Nenhum de nós nasceu para ser normal. Nós nascemos para fazer a diferença. Com os dons, os talentos, as aptidões, as inclinações, os carismas, os potenciais, os recursos, as estratégias e um mundo de coisas que a vida nos deu e que Deus com ela nos dotou. Ou nós fazemos a diferença ou perdemos a nossa viagem. Cumprimos apenas aquilo que é o ritual comum e trivial dado a todas as pessoas. Repetimos em nós próprios os outros. E isso fazemos hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. E depois morremos. É tanto que Jesus Cristo era muito forte nas colocações que fazia sobre os judeus, quando os criticava. Ele dizia: hipócritas, sepulcros caiados. Porque essa é a pior acusação que se pode fazer a uma pessoa, para ver se ela abre os olhos de uma vez por todas. O que é o hipócrita? É aquele que trabalha no palco, ele representa o tempo inteiro. E o que é um sepulcro caiado, o próprio Cristo se encarregava de decifrar. Muito bonitinhos por fora, limpinhos e caiados, mas por dentro só podridão e ossos. Se nós vivemos a vida dos outros, não vivemos e não encarnamos as verdades nas quais nós acreditamos piamente, nós perdemos a nossa vida. A única chance que temos de ser autênticos, de ser nós próprios. Então ninguém tem o poder de ingerência, de interferir nos nossos dias se nós não o quisermos, não o queiramos.
vivamos por nós próprios, por nossas convicções, ainda que tenhamos um risco grave de errar, mas é errando que a gente aprende e se recoloca no caminho da vida de uma forma mais qualificada, assumindo e interpretando de forma correta os resultados das decisões equivocadas de antes. Mas é preferível errar por a gente mesmo a acertar os acertos que não nos pertencem, que são dos outros, nunca serão nossos, por mais que nós o imitemos. E a imitação, que é uma coisa muito dada a muitos de nós, é sempre uma falsificação barata da originalidade, daquilo que é a autenticidade das coisas que imitamos. Não caminhemos por aí de maneira alguma. O que essa vida nos dá é a oportunidade da gente construir a própria verdade da gente acerca de tudo. Os anos que nós passamos aqui não são para outra coisa, a não ser para a gente poder elaborar a própria palavra da gente acerca das pessoas, dos acontecimentos e das realidades que nos tocam a vida no dia a dia. Quanto mais tivermos essa condição de dizer por nós próprios a nossa palavra, mais a vida resplandece em nós, mais nos aproximamos dela e do seu intuito maior, que é muito mais profundo do que aquilo que se repete aleatoriamente, de boca em boca, acerca das coisas todas. Então é preciso que a gente não abra mão disso de maneira alguma na nossa existência. Evitemos os achismos, porque eu acho, nós estamos cheios de eu acho, não temos certeza de nada, só achamos. Lembro-me, e já contei uma vez para vocês, de quando eu estava aqui em Crato, estudei 1 ano em Crato, e participava do movimento de juventude, dos TLCs, e estava na escolinha que preparava a gente para dar palestras. E eu já tinha mais facilidade para falar, naquela altura, já era meio tagarela, e tinha um colega que era mais travado, e ia dar uma palestrazinha também, e disse, chamava Raimundo, me ajude na palestra. Eu digo, como? Eu vou dar a palestra para você, aí você me corrige. Eu digo, tá bem. Aí ele deu a palestra para mim. Eu olhei uns 10, 15 minutinhos, falou, e eu achei que ele foi muito bem na minha avaliação naquela altura. E eu disse, olha, só tem uma coisa que eu queria que você corrigisse, se possível. Você diz muito eu acho. Aí gera muita insegurança nas pessoas. Mude, quando você for à vontade de dizer eu acho, diga, eu creio, certamente, eu tenho certeza, isso é melhor. Ele disse, tá bem. No dia da palestra, eu estava lá como dirigente do encontro, e ele saiu, foi muito bem, começou. Lá pelas tantas, ele disse, porque eu acho, aí se lembrou. Olhou para mim e disse, não, desculpe, eu não acho não, eu tenho certeza que eu acho. Então, até para dizer a certeza, a gente bota o acho no meio. Então, isso mostra como o achismo está muito presente na cabeça e na vida da gente. Depois, Jesus Cristo diz, aliás, Pilato diz, o teu povo é quem te entregou a mim. Quem te entregou a mim foi o teu povo. Não fomos nós que fomos a sua cata, a sua procura. Quem lhe aprisionou foi o seu povo e o trouxe até aqui. Isso nos quer dizer que, às vezes, os maiores inimigos da gente somos nós próprios e o nosso povo. É a nossa gente. Lá em Portugal tem um ditado que se diz sempre assim, parente é quem quer mal a gente. Às vezes é assim. Quando fala parente, fala todo mundo que está nos circundando, que está à nossa volta. Porque às vezes nós nomeamos como inimigos e adversários que devemos combater e frente aos quais devemos ter cuidado, os de fora. Quando às vezes a serpente está ali, pronta para dar o bote muito perto da gente. Quando não somos nós próprios, um monte de coisa ruim que nós carregamos dentro da nossa cabeça e cultivamos no nosso coração. É preciso ter cuidado com essas pessoas e essas forças que estão muito próximas ou dentro de nós. Me lembro daquela música de Chico César, Deus me proteja de mim e da maldade, de gente boa
e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Vocês sabem cantar, não sabem? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa e da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine e zele assim. Uma intuição só o artista é capaz de colocar no papel com a sua sensibilidade e trazer para nós. Então, os nossos maiores obstáculos, muitas vezes, somos nós próprios quem os criamos. Lembro-me de Mahatma Gandhi, que quando estava em pleno processo evolutivo da sua busca de independência para a Índia, ele dizia assim: eu tenho 3 grandes adversários, 3 grandes inimigos. Um é o Império Britânico, do qual nós queremos nos desvencilhar e nos libertar. Mas com esse eu já consegui algum diálogo e já avancei. O outro é o povo hindu, são os meus contemporâneos, meus conterrâneos, ou o povo de cabeça dura, mas já consegui também algum sucesso na conversa com eles e com as suas lideranças. Agora, o terceiro e mais cruel de todos eles é um sujeito chamado Mohandas Gandhi, era ele próprio. Com esse eu consegui pouco avanço, mas ainda tenho esperança. Ele reconhecia os maiores entraves na luta dentro dele próprio. Às vezes nós somos o maior, quando não o único e exclusivo inimigo que temos para combater. E vemos inimigos em toda parte, em todo lado. Por quê? Porque olhamos a partir desse inimigo que nós ainda não conseguimos superar e que coincide conosco e que está dentro de nós, nas nossas entranhas. Observemos o que é que em nós ainda é uma inimizade, é um adversário, é uma dificuldade a ser superada, é um problema a ser resolvido. E talvez resolvendo esse problema interiormente, nós tenhamos as maiores facilidades frente aos problemas que objetivo e efetivamente se apresentam fora, diante de nós. Depois, Jesus diz: o meu reinado não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Jesus nos diz claramente que o nosso destino é um destino de eternidade. Não se realiza nessa vida de maneira alguma. Nós somos cidadãos do céu, do infinito, como cantava muito bem Padre Zezinho. É por isso que eu acho que às vezes a gente não alcança felicidade plena aqui na Terra. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu acho que todo mundo já experimentou de alguma maneira, ainda que não saiba. A gente quer ser muito feliz, elege uma fonte de felicidade, se encaminha para ela, está realizando plenamente essa fonte na gente, e mesmo assim continua infeliz. Já está buscando outra, porque aquela parece que não era suficiente. Às vezes a gente tem uma saudade imensa de uma pessoa, por exemplo, está muito longe, e a pessoa manda lá um recadinho dizendo que vai passar o Natal na nossa cidade, e a gente fica vibrante de felicidade. E aí quando a pessoa vem, você já organiza toda uma agenda, não perde um minuto sequer daquele tempo precioso que ela passou por ali. Aproveita tudo, mas mesmo com a pessoa à sua frente, você está com uma saudade imensa dela. A saudade, na verdade, não é dela. A saudade é de alguma coisa maior do que ela, que passa por ela, mas não se realiza plenamente nela. A saudade que a gente tem, no fundo, é saudade de Deus, saudade da casa da gente, de onde a gente veio, porque por melhor que a gente esteja num lugar que não seja o nosso lugar, numa casa que não seja a nossa casa, nós nunca estamos totalmente satisfeitos. Eu passei 12 anos e meio fora de casa, longe, e uma das coisas que eu fazia sempre era deixar na minha mala umas roupas lá, dobradinhas, para de vez em quando, olhando para aquela mala, eu perceber que eu não era dali. Eu precisava voltar. Demorasse o quanto demorasse, mas precisava voltar. Porque na casa da gente que a gente se sente bem.
Vocês têm experiência, às vezes, de ter o pai ou a mãe doentes ou idosos na casa de vocês por algum tempo. Eles estão inquietos demais. É a casa do filho, é a casa da filha. Tem mais ninguém ali, eles têm um quarto, tem tudo para eles. Os filhos dão tudo e mais alguma coisa, uma assistência imensa, mas eles todos para voltar para a casinha deles. E às vezes voltam, sem condições de saúde, mas voltam. Não é teimosia, é a saudade da sua casa, do seu lugar. Voltar para o nosso lugar é realmente algo muito importante. E o nosso lugar é o regaço de Deus. Nosso lugar são os braços de Deus. Foi de lá que a gente veio. E é de lá para a gente que a gente vai voltar. E é para lá que a gente vai estar logo, logo. Tem um salmo na Bíblia, que é o Salmo 137, que diz: como é que eu posso entoar um canto ao Senhor em terra estranha? Isso fala dos judeus quando viviam no exílio da Babilônia. Eles não podiam cantar e alegrar-se, porque estavam em terra estranha. Voltemos à nossa terra, que é a infinitude que Deus nos prepara. Jesus Cristo já dizia: de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se perdeu a sua alma? Ou quem procurar salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Para mostrar que a gente não vive aqui, não é daqui em definitivo. Se alguém nos perguntar onde é que você mora, qual é seu lugar, a gente pode dizer rua tal, número tal, bairro tal, dá até o CEP, mas ainda não é o nosso lugar. Quando eu estava na Europa, eu gostava muito de olhar as casas velhas. Havia muitas vilas e aldeias onde a maior parte das casas estavam ali em ruínas. Umas casas bonitas, suntuosas, muito bem edificadas. Eu ficava imaginando, meu Deus do céu, quanta gente rica e importante não morou nessas casas. Hoje é apenas uma ruína, um monte de tijolos. Na verdade, ninguém se lembra de quem morou aqui, a não ser alguma pessoa antiga que vai olhar lá nos registros e tem uma vaga memória. Quem se apegar a essa vida para se autoafirmar nela e buscar ser alguma coisa, está perdido. Não vai conseguir absolutamente nada. Vai virar um monte de ruínas. E um traço na memória de algumas pessoas ou no registro de um cartório qualquer. Então é preciso que a gente abra os olhos para essa realidade. Não somos deste mundo. Entretanto, nós estamos nesse mundo. Eu não quero que esse discurso possa ser um desestímulo para que a gente não viva bem a vida que é chamada a viver aqui e agora. Que a gente rejeite ou vire as costas para o mundo, porque se nós não somos do mundo, se não é aqui que nós nos realizaremos plenamente, Deus nos colocou dentro dele. E se Deus quisesse que nós fôssemos diretamente para o céu e vivêssemos a eternidade como seus anjos, querubins e serafins, já nos teria colocado lá. Por que que nos trouxe para cá? Tem um propósito, tem uma finalidade, tem uma razão de ser. Eu tenho muita pena das pessoas que, em nome do vislumbre e da experiência espiritual, um outro mundo que virá, elas deixam de viver as maravilhas, as belezas, os recursos imensos desse mundo que já veio e que está diante delas. É preciso que a gente não rejeite esse mundo de maneira alguma. Aliás, de vez em quando, nos meus pensamentos, eu penso assim: a gente deveria às vezes evitar futuro e evitar até mesmo esperança. Nós às vezes apostamos muito na esperança. A esperança é a última que morre, a esperança não pode morrer. Às vezes é preciso que ela morra, porque ela nos remete para um lugar tão distante, para uma realidade tão longe da nossa vida, que se torna um obstáculo para a gente viver a vida do jeito que ela desabrocha. Então, de vez em quando, diga não à esperança, para ver se você coloca os pés no chão da realidade presente. E não espere qualquer coisa de importante no futuro, além das coisas boas que o presente é capaz de lhe oferecer. Somente conseguiremos chegar lá na frente se formos capazes de passar tempo
o que está acontecendo aqui. A eternidade não dispensa a provisoriedade dos nossos dias. A vida do céu não dispensa a vida na terra, bem vivida, bem alicerçada, alegre e feliz, o máximo que nós possamos. Construamos essa realidade e não nos esqueçamos de reverenciar a vida do céu com uma vida bem vivida na terra. E por último, Jesus diz: para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus Cristo não é dono da verdade, ele veio como testemunha da verdade. É como se ele quisesse dizer: eu não tenho a verdade, eu sou verdadeiro. E é isso que a vida pede de nós. Nenhum de nós se arme como dono da verdade, porque entre duas pessoas que se acham donas da verdade não pode haver diálogo, porque se uma tem a verdade, a outra está mentindo. Entre duas religiões, onde as duas se acham donas da verdade, não pode haver comunhão, nem interação, nem colaboração, porque se uma tem a verdade e a outra é diferente dela, a outra é mentirosa, a outra é fajuta, é falsa. Entre dois partidos políticos que se acham donos da verdade, não pode haver nenhuma aliança política em qualquer momento, porque se o outro é diferente de mim e a verdade está em mim, o outro é mentiroso, é falso. Sejamos verdadeiros, porque se nós formos verdadeiros, nós admitiremos que os outros também, sendo verdadeiros do jeito deles, podem conversar conosco. E eu posso oferecer a parte e a parcela da verdade que passa por mim, e engrandecer o outro que não a tem, e receber do outro a parcela da mesma e única verdade, que é Deus que passa por eles, e que eu recebo para o meu engrandecimento igualmente. Crescem eles e crescemos nós. Que esse dia do Cristo Rei nos abra os olhos e nos possibilite evoluir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.